Curso de Power BI da Expert Cursos vale a pena? Se essa é a dúvida que trouxe você até esse vídeo, fica aqui comigo porque eu analisei esse curso em detalhes e vou mostrar exatamente como ele funciona, o que ele entrega, para quem ele faz sentido e se realmente vale a pena o investimento. E se depois de você assistir aqui você concluir que esse curso faz sentido para o seu objetivo, eu vou estar deixando aqui embaixo o link do site oficial, na descrição também no primeiro comentário, assim você pode conferir todas as informações mais atualizadas sobre o curso. Mas continua aqui comigo porque existe um detalhe que quase ninguém observa antes de entrar em um curso de Power BI. E é justamente esse detalhe que faz muita gente acreditar que encontrou o curso certo até começar a estudar e perceber que ele não era ali exatamente o que ele imaginava. O problema não é o preço, também não é a quantidade de aulas, muito menos o certificado. O problema é criar expectativa sobre um curso sem entender realmente como ele funciona. E foi justamente tentando responder essa pergunta que eu resolvi analisar o curso de Power BI da Expert Cursos. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a forma como o conteúdo é organizado. Em vez de simplesmente apresentar ferramentas soltas, o curso ele segue uma sequência bastante lógica de aprendizado. Primeiro você aprende os fundamentos da ferramenta, depois começa a preparar e organizar os dados, em seguida entende como essas informações se conectam. E só então parte para recursos mais avançados e para a construção de dashboards completos. Isso pode parecer um detalhe, mas essa sequência faz muita diferença. Porque o Power BI não é um software que você aprende apenas ali decorando onde fica cada botão. Existe uma lógica por trás da ferramenta. E quando o curso respeita essa evolução, aprender fica muito mais natural. E lembra daquele detalhe que eu comentei lá no começo? O de entender como o curso realmente funciona antes de decidir? É justamente aqui que ele começa a fazer sentido. Porque foi aí que ficou claro para mim que o diferencial desse curso não estava nas quantidades de aulas, estava na forma como o aprendizado foi organizado. Outro ponto que me chamou a atenção foi a didática. Porque aprender Power BI ele envolve conceitos que no começo podem parecer um pouco complicados, e quando esses conceitos não são explicados ali de forma totalmente clara, é muito comum você até conseguir acompanhar a aula, mas terminar sem entender de verdade o que acabou de aprender. E no curso de Power BI da Expert Cursos, a evolução acontece de forma gradual, fazendo com que cada assunto prepare você para o próximo. Isso reduz bastante aquela sensação de simplesmente você estar copiando o professor sem entender exatamente por que você está fazendo aquilo. Mas existe um ponto que, na minha opinião, pesa ainda mais: a aplicação prática. Porque ninguém aprende Power BI apenas assistindo o vídeo. Você aprende colocando a mão na massa, criando dashboards, tratando bases de dados, construindo indicadores, resolvendo problemas parecidos com aqueles que você vai encontrar dentro das empresas no dia a dia. E foi justamente esse foco na prática que reforçou bastante a impressão que o curso vinha passando desde o início. Mas agora tem um outro detalhe aqui que normalmente passa despercebido antes de estar escolhendo um curso, e curiosamente é justamente ele que costuma separar um curso que envelhece rápido de um curso que continua útil por muito tempo. Mas antes de falar sobre ele, se essa análise aqui está ajudando você a entender melhor se esse curso realmente vale a pena, aproveita aí para estar deixando seu like, assim eu sei que vale a pena continuar trazendo reviews completos como esse aqui. Mas voltando aqui ao curso, outro ponto importante é a atualização. O Power BI ele evolui constantemente, novos recursos aparecem aí com frequência, e por isso faz muita diferença escolher um curso que acompanhe essa evolução, em vez de ensinar apenas versões antigas da ferramenta. E percebe como tudo começa a se conectar? Lá no início do vídeo eu falei que muita gente cria expectativa olhando ali apenas para o preço, para a quantidade de aulas, para o certificado, e acaba escolhendo o curso pelos motivos errados. Agora fica muito mais fácil de entender o porquê. Porque o que realmente faz diferença é a experiência de aprendizado que existe por trás dessas aulas. E até aqui nós falamos principalmente da forma como o curso ensina. Mas existe um outro lado dessa experiência que faz também muita diferença no dia a dia do aluno. E além dessa estrutura, o curso conta com 35 aulas, somando aproximadamente 30 horas de conteúdo. Quem ministra as aulas é o engenheiro Vitor, utilizando uma metodologia bastante prática voltada para situações reais. E ao longo da formação você vai evoluir dos conceitos fundamentais até os recursos mais avançados, sempre seguindo uma sequência lógica. E percebe como aqueles critérios que eu apresentei no começo, eles aparecem o tempo todo dentro da estrutura do curso? Organização, didática, aplicação prática, não são apenas promessas, são características que acompanham toda a experiência de aprendizado. E a experiência não fica restrita às aulas. Você recebe a apostila em PDF para consultar aí sempre que você precisar, conta com suporte direto com o professor caso surja alguma dúvida,
participa de uma comunidade exclusiva de alunos, recebe certificado válido em todo o Brasil ao concluir a formação, e ainda pode solicitar a carteirinha de estudante que é disponível nas versões digitais e física, que pode garantir benefícios como uma entrada em cinema, shows, diversos eventos culturais e esportivos. E tudo isso acaba complementando a proposta do curso e reforçando aquela ideia de que ele não entrega apenas videoaulas, mas uma estrutura pensada para acompanhar o aluno durante todo o processo de aprendizado. E é justamente esse conjunto que, na minha avaliação, explica o ótimo custo-benefício do curso. E agora talvez ainda você esteja com algumas dúvidas. Uma delas talvez é que se você nunca utilizou o Power BI, você consegue acompanhar o curso? Pela estrutura da formação, sim, porque ela começa do básico e evolui gradualmente, sem partir do pressuposto que você já domina a ferramenta. Outra dúvida bastante comum é sobre o Excel. Será que eu preciso dominar o Excel antes? E a verdade é que ele ajuda bastante, principalmente porque as duas ferramentas elas se complementam no dia a dia, mas não é ali um pré-requisito para acompanhar as aulas. E talvez exista ainda uma última dúvida, principalmente para quem nunca fez um treinamento desse tipo: se um curso online realmente funciona. E funciona, desde que exista uma boa organização do conteúdo, bastante prática durante as aulas e suporte para tirar dúvidas ao longo do aprendizado. E analisando essa formação, foi justamente esse conjunto que eu encontrei ao longo de todo o curso. Sobre o valor, eu não vou estar falando aqui dentro do vídeo, porque ele pode estar mudando ao longo do tempo. Inclusive, no momento dessa gravação agora, existe uma condição promocional, mas eu não sei se ela ainda vai estar disponível quando você estiver assistindo. Então, vale a pena você estar acessando o site oficial pelo link que eu deixei aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Lá você vai ter todas as informações mais atualizadas sobre o curso. E além disso, a formação conta também com a garantia de 7 dias oferecida pela Hotmart. Você pode acessar o conteúdo, conhecer a plataforma com calma, e caso não atenda bem às suas expectativas, você pode estar solicitando o reembolso dentro desse prazo, claro, conforme as regras da plataforma. Mas voltando aqui à pergunta que abriu esse vídeo, o curso de Power BI da Expert Cursos vale a pena? Depois de analisar em detalhes aqui a estrutura da formação, a minha resposta é sim. Não porque ele promete mais do que os concorrentes, do que os outros cursos, mas porque entrega um conjunto bastante equilibrado entre organização do conteúdo, didática, aplicação prática, atualização, suporte e, claro, custo-benefício não podia faltar. E lembra daquele detalhe que eu comentei lá no começo do vídeo, o de entender como o curso realmente funciona antes de criar expectativas? Depois de analisar toda a estrutura, fica muito mais fácil perceber porque esse curso acabou se destacando aqui durante a minha análise. Eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a tomar uma decisão mais consciente. Se você também ainda ficou aí com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço o possível para estar te ajudando. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece aí, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Toda semana eu publico aqui vídeos como esse para ajudar você a investir no curso certo aí para a sua carreira. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.